Olá! Hoje eu resolvi adiantar a postagem do meu vídeo porque amanhã é Natal e eu resolvi fazer um especial para vocês, para a gente falar um pouquinho da soft skill que a gente pode desenvolver nessa data tão importante. Eu não sei para vocês, mas para mim o Natal sempre foi um motivo de muita alegria. Eu acho que as melhores lembranças que eu tenho da minha vida são dos natais na casa da minha avó. Mas como eu era de uma família muito grande, em todo encontro tinha uma treta. Então hoje eu vim falar para vocês sobre a soft skill da comunicação empática, que é a melhor soft skill que a gente pode desenvolver nessas datas em que a gente se encontra com a nossa família. Eu acredito que você conheça pelo menos uma família que tenha tido problema no processo de comunicação durante todo esse período que a gente está vivendo no país, principalmente de mudanças políticas. Tudo isso que tem acontecido deixou a comunicação entre as pessoas muito frágil. A gente tem hoje um limite muito pequeno para permitir que o outro se coloque e normalmente as conversas, as discussões que eu tenho visto, elas acabam em briga. E aí, para evitar isso, eu queria passar aqui para vocês algumas dicas de como a gente pode transformar essa reunião em algo que seja agradável e divertido para todo mundo. A primeira coisa que a gente tem que se atentar é em relação à predisposição mental que a gente está criando antes de ir para o encontro de família. Pensa, sabe quando você está se arrumando e que aí você já começa a imaginar coisas que vão acontecer? A gente está criando ali uma predisposição mental negativa para aquele encontro, porque é óbvio que quando você começa esse processo mental de prever o que vai acontecer, você também já começa a se colocar numa postura de reação, porque você já começou a imaginar coisas que eles vão dizer e que você precisa reagir. A dica que eu tenho aqui para vocês é a seguinte: antes de sair de casa, ao invés de criar uma predisposição negativa para o encontro que você vai ter, crie uma predisposição positiva. Como que você pode fazer isso? Comece a imaginar como cada pessoa que vai estar lá naquele encontro foi importante na sua vida e é importante na sua vida. A gente tem que pensar em tudo aquilo que nos une a essas pessoas e não o que nos separa. Porque aí quando você já chega com um sentimento de amorosidade, de receptividade para encontrar com aquelas pessoas. Segunda coisa que a gente pode trabalhar nesses encontros é a gente não julgar. É muito comum, gente, que a gente faça uma avaliação das situações, que a gente chegue a uma conclusão sobre aquela situação e que a gente crie um rótulo para resumir todo esse processo mental que a gente fez quando a gente avaliou uma situação. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo almoçou e levantou da mesa e tirou o seu prato e colocou em cima da pia. Mas aí sempre tem aquele indivíduo que não faz isso. Ao invés de chegar para essa pessoa e falar assim: ô, seu folgado, faz favor de pegar esse prato aí e levar lá na pia, você simplesmente observa sem avaliar e comunica o que você viu. Então você vai chegar para essa pessoa e vai dizer assim: eu vi que todo mundo levantou da mesa e colocou o seu prato na pia e que você não fez isso. Quando você comunicou aquilo que você precisava comunicar, sem fazer um julgamento, sem dar uma ordem, você deu a chance daquela pessoa não precisar reagir. Ela provavelmente vai se tocar que ela devia ter feito aquilo, vai levantar e vai levar o prato dela na pia. O julgamento é fatal para as comunicações, gente. Toda vez que a gente julga outra pessoa, ela só tem duas chances: ou se defender ou te atacar. Daí chega aquele momento em que todo mundo já jantou ou que todo mundo já almoçou e aí a gente fica em volta da mesa para conversar. Tá na hora do cafezinho, né? A gente já bebeu algumas coisas e começam os assuntos polêmicos. Nesse momento, você pode trabalhar e desenvolver a sua escuta ativa. Quando os assuntos polêmicos começam, gente normalmente diz assim: ah, mas se fulano falar alguma coisa, eu vou ter que falar. Veja, você não tem que falar, você quer falar.
Porque nesse momento você pode sim praticar o processo da escuta. Que seria o quê? Você simplesmente prestar atenção no que a pessoa está dizendo para você. Quando a gente está escutando o outro, a gente não está pensando no que a gente vai responder. O que incomoda a gente quando a gente está escutando um outro que tem uma opinião diferente da nossa? É porque mentalmente a gente começa a entrar no embate de que a gente acha que aquela pessoa está tentando nos convencer e que a gente precisa se convencer, ou que a gente vai ter que falar para convencer aquela pessoa que ela está errada. Esse pensamento que vai fazendo com que a gente se irrite com o que a outra pessoa está falando. Se você estiver praticando a escuta ativa, você pode ter a consciência de que sim, você pode ouvir o outro e você não precisa concordar com o outro. Você simplesmente pode entender a forma dele pensar. Quando a gente está escutando de verdade o outro e a gente começa a fazer um paralelo sobre aquilo que ele está nos falando e tudo aquilo que ele já viveu, a gente consegue entender o porquê que ele pensa daquele jeito. Agora, se você é daquelas pessoas que não consegue ficar quieta, então eu tenho uma terceira dica para você. Eu tô falando para vocês aqui da questão da escutativa, mas tem alguns assuntos que quando a minha família levanta, eu sempre me posiciono. E é incrível porque eles já sabem que eu vou me posicionar e muitas vezes trazem o assunto para me provocar mesmo. Então, o que eu aprendi na comunicação empática que a gente deve fazer nesses momentos? Quando você estiver conversando com outra pessoa sobre algum assunto polêmico e que você já sabe que vocês discordam, você mantém o foco no assunto que está sendo falado. Não traz o julgamento aqui para a conversa e não leva a conversa para o lado pessoal. Se você está falando sobre um assunto que você domina, que você quer se posicionar, então fique focado em dados, em fatos e em argumentos. É muito comum a gente misturar o que a gente está conversando com a pessoa com quem a gente está conversando. Então, no meio do caminho, a gente para de falar sobre o assunto e começa a fazer ataques pessoais à opinião daquela pessoa. Aí é que tá feita a treta, gente. Quando a gente não mistura o assunto com a pessoa com quem a gente conversa, a chance da gente não transformar aquilo numa briga é muito grande. Porque se você não ataca a pessoa pela forma como ela pensa, ela também não vai se sentir no direito de te atacar. E ela também vai manter a conversa dentro de argumentos, fatos e dados. Quando a gente não faz ataques pessoais, a gente termina uma discussão de forma respeitosa. A outra pessoa, ela pode até sair muito brava com aquilo que você disse sobre aquele assunto, mas ela não vai sair muito brava com você. Gostaram dessas dicas? Acham que vai ser útil para vocês nesse Natal? Eu queria sinceramente, gente, espalhar uma corrente de comunicação empática nas famílias. Eu acho que a comunicação empática ela é importantíssima para a gente manter relações saudáveis. E manter relação saudável com a nossa família é muito salutar para o desenvolvimento da nossa vida. A gente às vezes subestima, mas estar brigado com um familiar é sempre motivo de muita dor e de muita energia que a gente gasta quando a gente podia estar gastando essa energia em coisas positivas. Então, vamos espalhar essa corrente, vamos ser mais empáticos nas reuniões de família, vamos trazer a mensagem de que a gente pode discordar sem se desrespeitar. Eu desejo para vocês um Feliz Natal. Se você gostou desse vídeo, compartilha com a família, compartilha com os amigos. Eu vou adorar que essa corrente se espalhe. Eu tô aqui hoje, terça, mas toda quarta-feira para falar de soft skill.